Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Paz do Senhor, queridos irmãos. Quem vos fala, pastor Eduardo Cassiava. Estou eu aqui, irmãos, de ontem para hoje, refletindo muito. Estamos em oração, eu com minha família, em relação ao coronavírus, ao Covid-19. Estamos em intensa oração. Eu, meu pai, pastor Juscelino, minha esposa, missionária Janaína, minha mãe, missionária Sônia, meus filhos, meu irmão, junto à nossa igreja, Assembleia de Deus, Madureira, Congregação de Guareí, Campo de Itapetininga, presidido pelo Dilson Mazzi, nosso pastor, nosso pai. Mas há algumas coisas que eu senti de Deus, irmãos, motivado pelo Espírito Santo. E vou aqui compartilhar junto aos irmãos. Será, não estou aqui generalizando e nem dizendo sobre A ou B, não. Mas será que nossa postura, mediante a nossa rotina de vida sem este Covid-19, ela estava sendo uma postura de igreja viva? Eu louvo a Deus porque a igreja que faz parte é uma igreja que procura ao máximo estar alicerçada na Bíblia Sagrada, nas orientações que temos de nossos bispos e o pastor presidente, pastor Dilson Mazzi. Mas o que tem me assustado, irmãos, é que ao invés de ver algumas, não a minha e outras que tem amigos que sei que estão tendo boas posturas, mas é ver que algumas igrejas e denominações e alguns líderes, ao invés de contribuir para a comunidade cristã, para que o bem comum dos cristãos e não cristãos seja a prioridade, nós temos visto alguns líderes, não vou citar nome porque não tenho nada contra eles, eu estou dizendo em relação à postura de alguns e não generalizando, volto a dizer, estão priorizando a sua opinião própria, o seu ego próprio. Eu vi uma heresia de texto sem contexto de um líder dizer que Pedro em Atos disse: importa que obedeçamos a Deus, ouvimos a Deus e não aos homens. Irmãos, o contexto daquilo era diferente da realidade que temos vivido hoje. A realidade de hoje não é um governo ou um império ou a liderança dos maiorais sacerdotais querendo calar o que prega Cristo. Não, irmãos. Pelo contrário, o nosso presidente, os nossos governantes clamam por oração às igrejas. O grande detalhe é que um meio de acabar com essa epidemia é o isolamento social, irmãos, é evitar aglomerações. Ao invés das igrejas se unir para ver os grandes ministérios, suas sedes, vamos ver o que podemos contribuir para comprar equipamentos, leitos de hospital, medicamentos. Vamos ajudar o governo com as contribuições que temos. Irmãos, eu estou vendo os líderes agirem de forma, alguns não generalizando, agindo de forma irresponsável. Eu acho que a igreja agora ela tem que se unir, clamar pelos seus fiéis para dizimar, ofertar e parte dessas contribuições serem remetidas à compra de equipamentos, medicamentos, macas, o que for preciso para atender os nossos idosos. Porque na maioria das vezes quem é acometido com essa enfermidade, irmãos, o idoso precisa de cuidados especiais. Então nossa igreja não deve lutar contra o governo, porque o governo não está calando a nossa fé, não quer calar a nossa crença, o nosso culto. O governo quer ajuda, irmãos. O governo sozinho não vai conseguir diminuir o número de acometidos e de mortes por essa enfermidade. E a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como a serpente, irmãos. No que tange a Bíblia diz que nós devemos dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. No que tange a Bíblia orientando, diz que nenhuma autoridade na terra foi instituída se não for por Deus ou permissão de Deus, e que devemos ser submissos a elas. Irmãos, no que tange a Bíblia, a onisciência de Deus, ela é o que revela a ciência ao homem. Nenhuma descoberta científica vem se não for de Deus. Então eu quero você aqui comigo se atentar que nós devemos estar sim de joelhos. E não precisamos estar dentro dos templos aglomerados. Se for preciso estarmos em nossas casas, unânimes em oração, como Atos 1 e 14, nós estaremos, irmãos. Mas em tudo devemos ser membros de uma comunidade que coopera para o bem comum de todos. Então eu venho aqui com minha pequena participação, clamar às igrejas, clamar ao corpo cristão, eclesiástico, à comunidade cristã, que coopere para o bem comum da sociedade. E venho dizer, ontem eu vi algo lindo no Facebook, irmãos. Foi chamado pelos líderes do Rio de Janeiro, se eu não me engano, o pastor Silas,
que a um tal horário todos cantassem o louvor 545, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E ele está vivo e nós cremos no amanhã sem essa enfermidade. Irmãos, o Brasil parou. As casas cantando, os prédios cantando. Isto é a atitude da igreja. A igreja de Cristo, ela é tirada de dentro da igreja que tem placa, irmãos. O que eu venho dizer, naquele louvor ontem não tinha placa, não tinha BI, não tinha estatuto, não tinha convenções, ali tinha um povo que clama ao seu Deus e tem convicção de que seu Deus pode responder às vossas orações de adoração. Sejamos essa igreja, irmãos, sem fronteiras, sem barreiras, uma igreja que sabe discernir as atitudes que estão tendo nos dias de hoje. A orientação é para prevenir, previnamos. A orientação, irmãos, é para que cultuamos. A orientação é para que oremos, vamos orar. Irmãos, unânimes em oração, e o de repente de Deus vai curar essa enfermidade, vai dar a descoberta, a cura, a vacina, e nós vamos cantar hinos de louvor a Deus. Mas em tudo, irmãos, aprendamos com o que estamos vivendo. Nós estávamos numa rotina, irmãos, onde os grandes congressos acontecem. Eu sou pregador itinerante, irmão, amo pregar, eu cancelei todas as minhas agendas. Amo pregar, como dói para mim não estar pregando a palavra de Deus. Mas a pregação é um chamado. O meu verdadeiro chamado é, antes de pregar, é ser salvo, ser bom testemunho na terra. É ser membro do corpo de Cristo. Estou fazendo, orando, minha família está de joelhos orando por isso. Agora nós devemos entender que a igreja está na posição em que Deus a quer, que é quebrantada, de joelho, irmão. Nossa prioridade não deve ser os grandes congressos, os grandes eventos que aglomeram. Não, irmãos. Nossa prioridade deve ser a oração, o jejum e a palavra. Porque Jesus está à porta. O princípio das dores está sendo revelado, irmãos. Ei, eu chamo a sua atenção. Vamos orar e vamos ser uma igreja que pensa no bem comum da sociedade. Porque o nosso testemunho converte pessoas não cristãs. Se agirmos com relevância às orientações que estão nos dando para o bem comum da sociedade, nós atraímos quem não é cristão a ser cristão. Porém, irmãos, nós temos causado repúdio na atitude de alguns líderes, daqueles que não creem em Deus ainda, estão nos vendo, generalizando os cristãos como ruins por causa de atitudes imaturas de algumas lideranças. Sejamos nós a reluzir como castiçal. Lá em Apocalipse diz que João viu primeiro 7 castiçais que tipificam as 7 igrejas, para depois ver o Filho do Homem no meio dos 7 castiçais. Sabe o que eu aprendo? Que o mundo vai ver primeiro nós reluzindo. O Filho do Homem está no meio dos castiçais, nutrindo o castiçal com azeite, que é a orientação da palavra, é o bom discernimento, é o convencimento e o aconselhamento do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, vamos ter atitudes congruentes para o bem-estar e para o bom testemunho. E acho que nós devemos fazer uma hashtag Igreja Participante contra coronavírus. Hashtag Igreja Participante contra o coronavírus. Vamos motivar as nossas membresias a contribuir. Uma parte dessa contribuição vamos destinar, vamos ver como deve fazer com o nosso setor judicial, contribuir para o governo comprar o que precisa. Irmãos, vamos fazer nossa parte, irmãos. Vamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer nossa parte. Para que Deus nos faça reluzir como castiçal e possamos não só orar. Porque quem ora só deixa de ter autorresponsabilidade no que é concernente a você fazer. Então vamos orar e agir. Agir com muita responsabilidade. E eu vou falar para você, eu nunca vi a igreja do Brasil tão unida como eu vi ontem. Isso vai gerar bênção, socorro, milagres e prodígio da parte de Deus. Fica com essa reflexão ao seu coração. E para você refletir, Atos 1:14. A igreja estava unânime em oração numa perseguição, porque os senhores maiorais dos sacerdotes queriam calar a voz do cristianismo. Um fato totalmente diferente de hoje. Mas nós hoje podemos cultuar em nossa casa. Vamos ficar unânimes em oração, porque o governo não quer calar a nossa adoração. O governo conta com a nossa oração. Mas vamos orar, porque aí Atos 2:2 revela o de repente de Deus revestindo a igreja de poder. E o poder de Deus vai trazer a cura para esse vírus e a vacina para esse vírus. Eu creio assim. E conto com você para juntos vencermos em Cristo, porque Ele nos faz mais que vencedores. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.